Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria estar com os amados para refletirmos na palavra de Deus, nessa sequência de artigos na declaração doutrinária. E semana passada a gente fechou a parte sobre salvação, e hoje eu vou estar um pouquinho com os amados sobre o homem, eu e você, né? Homem e mulher, homem e mulheres, e também trabalhar a questão da morte, né? A consequência do pecado, ou seja, o que ele trouxe como consequência, que foi a morte. Então, o que é pecado, pelo menos assim uma noção geral, porque se a gente for trabalhar todos os termos, tanto no Antigo e no Novo Testamento, trazido por homem e pecado, a gente ia passar aqui a noite todinha somente olhando, né? Tem termos que referem de um modo geral e tem termos que se referem de modo específico. Mas eu quero agradecer mais uma vez. Teremos oportunidade, como coloquei lá no Zap, para a gente conversar, né? Pastor, eu quero fazer pergunta em relação ao que o senhor falou semana passada. Segura essa pergunta aí e no final você faz. Pastor, eu quero fazer pergunta sobre a temática de hoje. Segura essa perguntinha e no final você faz, quer sobre o homem, quer seja sobre a situação do pecado. Mas vamos orar e logo após ler o nosso querido texto, né? Está ali a antropologia bíblica e a martiologia, que é a doutrina do pecado. Soberano Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa de oração. E nesse momento, ó Deus, se regozijar na tua presença, louvores entoados, orações feitas e reflexão na tua palavra. Ó Deus, fortalece, nos ajuda, nos direciona, saiamos daqui, mas a ti por tudo que o Senhor já proporcionou em nossas vidas, desde o dia que aceitamos o teu Filho Jesus. Assim, ó Deus, rogamos as tuas bênçãos e a tua direção na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, só abrir aqui um parênteses, né? Geralmente eu falo muito no movimento calvinista, está muito em moda dentro da doutrina, porque a nossa doutrina tem um pilar, que é a garantia da salvação, um pilar, um pontinho calvinista. Mas ela não é toda calvinista. E às vezes, como eu vou com muita veemência, batendo na tecla do pensar diferente nos outros pilares, acerca da entrada na salvação, eu até brinco dizendo a Denis, né? Nós somos aqueles que acertamos na entrada sobre a salvação para todos, e acertamos na saída, que não tem saída. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez dentro da salvação, essa salvação não vai sair de você. Então eu bato muito essa tecla, mas os irmãos que leem material calvinista, como também leio, só para os irmãos sentirem, eu acompanho desde Recife, né? Desde trabalhar no tribunal. Eu me acordo muito cedo, 4 horas da manhã eu já estou na ativa. Então tem um programa de 5 da manhã na Rádio Evangélica, que há mais de 20 anos que eu acompanho. Aqui em Altinho eu pego ele online, que é presbiteriano, conservador, muito bom, e um pregador que você fica, né, atento às suas palavras. Então eu acompanho, não tenho dificuldade com os presbiterianos calvinistas, seja na aula presbiteriana ou não, mas assim, os irmãos, veja nessa linha, o pastor, ele caminha tanto pelos arminianos, como também pelos calvinistas, embora a gente nem seja arminiano, nem somos também calvinistas. Mas, entrando no que nós vamos conversar hoje, deixa eu só ver aqui se o nosso querido controlezinho vai funcionar. Amém, né? O homem, de acordo com a nossa declaração doutrinária, eu resumi pelo menos alguns pontinhos dela, diz aí o seguinte: criado por Deus. Esse é um assunto pacífico e todos nós cremos que nós somos oriundos da potente mão divina. Criado por Deus, feito do pó da terra, ou seja, do barro. Convém lembrar aí um detalhezinho, a palavra Adão está ligada à palavra barro, Adamá, barro vermelho. Provavelmente o primeiro homem tinha uma pelezinha mais escura, então de Adão vem Adamar, ou seja, Adão, barro vermelho. Feito do pó da terra e ao pó voltará, feito à imagem e semelhança de Deus. Estou deixando bem vermelhinho, que quando a gente entrar nos versículos a gente vai falar porque semelhança e imagem do Criador. Tem um espírito que procede de Deus e foi criado para glorificá-lo, amar, obedecer, manter comunhão com Deus, propósito. E tem a capacidade de conhecer, compreender, ainda que em parte, intelectualmente, experimentalmente,
a verdade revelada e tomar decisão livre. Então, esses pontinhos vermelhos é justamente onde às vezes ocorre, dizia Spurgeon, né? Ler a Bíblia é como comer peixe. Cuidado com as espinhas. Então, na verdade, para não ficar engasgando com um pontinho ou outro. Então, esses pontinhos vermelhos que às vezes dão uns enganchos aqui, ali e acolá. Mas nós vamos caminhar pelo texto bíblico. Abra logo aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que a gente vai caminhando naqueles pontos do artigo, como também dentro do texto bíblico. Gênesis, capítulo 1, que fala da criação do homem e da mulher. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31. Pode ler. Amém. Então, esse é o texto base que vai servir tanto para doutrinar dentro do Antigo Testamento e servirá de base para o Novo. Uma leitura que tem que ser literal. Não dá para entender Gênesis como uma leitura simbólica, fictícia, uma parábola, um conto, né, uma narrativa mítica, como alguns teólogos liberais colocam, ou seja, ali é apenas uma narrativa mítica, tem que tirar o mito para chegar na realidade. Assim como eles creem também que a ressurreição é mito, tem que tirar o mito para chegar no Cristo histórico. Ou seja, nós cremos que a criação, ela é literal e que distingue, ou seja, é diferente, é totalmente diferente da visão evolucionista, que há também teólogos que se inclinam, né, a defender Deus, mas Deus criou um ser assim inicial, não vou chamar de macaco, mas um ser inicial, e esse ser inicial foi evoluindo. Gênesis não defende isso. Porque se eu defender que Gênesis não é um texto literal, vai afetar na soteriologia, na doutrina do pecado, também o pecado seria fictício, simbólico, ou seja, tudo isso aqui seria fictício, e a consequência da doutrina no Novo Testamento, que se baseia no Antigo, a Bíblia do Novo Testamento, a Bíblia dos Apóstolos, era o Antigo Testamento, especialmente as versões, tanto em hebraico, mas especialmente a Septuaginta, que era uma versão grega, né, aquela versão traduzida de judeus, traduzida para o grego clássico, do período ali clássico da Grécia Antiga. Então, essa Bíblia era a base deles, e eles entendiam como literal. Deus criou o homem, literalmente, do pó da terra, e isso foi dentro de um dia, e não dentro de um processo evolutivo de eras e eras e eras e eras, até chegar no que nós somos hoje, saindo de formatos diferentes. E acerca dessa antropologia, Strong, que é um teólogo batista muito bom em sua teologia sistemática, né, Augusto Strong, ele diz aí, ó, o homem nunca foi outra coisa que não fosse homem. Só não confundir com o James Strong, que ele já trabalha, é um gramático, né? Augusto Strong é um teólogo, James Strong foi um gramático. Você, quando puxar na internet alguma coisa sobre esses homens, distingua. Um é gramático, tem Strong no final, mas um é gramático, outro é teólogo. O homem nunca foi outra coisa que não fosse homem. Então, para os estudantes que estão dentro das faculdades, que vai encontrar muita mitologia científica, aí agora eu posso dizer que é mitologia, né? Não da ciência verdadeira, mas de opinião particular
de certos acadêmicos, vai questionar justamente essa questão que a gente está abordando, que Gênesis é um texto literal, e vai querer colocar na cabeça de você, aluno, que talvez esteja estudando aí em alguma faculdade de tendência evolucionista, e vai querer encaixar e dizer, não, a Bíblia está errada, tem que se entender aquilo ali como um processo histórico, como foi virando isso, virando aquilo. Não. Homem feito do pó da terra. E aí tem alguns detalhes que nossa declaração lá atrás, que a gente acabou de ver, né? Feito do pó da terra, feito do barro vermelho. Esse boneco de barro, né? Ele fez o homem, só que o homem não tem fôlego de vida. Está lá o bonequinho de barro pronto, feito agora de carne, montado, mas não tem fôlego. Então ele tem que soprar o quê? O fôlego de vida, que na verdade nós chamamos de espírito. Então Deus sopra esse espírito e o homem passa a ser um ser vivente. Então abra a sua Bíblia, só voltando lá, adiantando um pouquinho, abra a sua Bíblia em Gênesis 2:7, que a gente vai ver essa parte do soprar, né? Gênesis capítulo 1 é um resumo, Gênesis 2 dá um detalhe, dá um foco na criação do homem. Quem achou pode ler. Amém. Então o homem foi feito do pó da terra, barro vermelho, Adamá, né? Adão, Adamá, tudo ligadinho. Só que esse homem recebe esse espírito, esse ruach, né, que é a palavra aí traduzida no hebraico, no Novo Testamento, pneuma de pneumonia. Então, a ideia é aquilo que movimenta, né, equivalente à palavra em latim, né, anima, né, ou seja, a ideia de movimentar, da vida, da fôlego, da movimentação, então animá-lo. Então, aquele boneco agora de carne, jogado o fôlego de vida dentro dele, o espírito, ele passa a estar vivo. Se cumprindo aquilo que o apóstolo Tiago, lá na sua carta, ele usa como ilustração, um corpo sem o espírito é um corpo morto, falando em relação à fé, comparando, ou seja, uma pessoa que tem fé e não tem obras está morta, ou seja, um corpo sem espírito é um corpo morto. Adão só teve vida quando teve o seu espírito lançado dentro dele e passou a ser alma vivente. Gênesis 3:19, os irmãos podem abrir. 3:19. E ao pó voltará. Então, batendo mais uma vez o texto, concordando com Gênesis 2, a criação veio do pó, o pó retorna, consequência do pecado, né? Você foi feito do pó e agora está retornando do pó, ou seja, está sendo enterrado, está sendo colocado debaixo do solo. Então, o homem criado pela mão de Deus, vindo do barro, esse homem passa a ter espírito, passa a ser vivente. Quando entra o pecado, entra essa consequência de agora ele passa a voltar ao pó, ou seja, voltar à sua origem, ou seja, voltar a ser barro, voltar a ser areia. Mas ainda, abra aí em Gênesis 9:6. Vamos segurar em Gênesis, depois a gente pula para outros textos. Gênesis 9, versículo 6. Quem achou pode ler. Amém. Fiz o ser humano à minha imagem. Gênesis 9:6 concorda justamente com a criação lá, feita imagem e semelhança. Agora, essa imagem e semelhança, a nossa declaração doutrinária, ela trabalha lá, ó, né? Feito a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança está mais abaixo aí nos pontos da declaração doutrinária. Ser espiritual, tem capacidade de conhecer, compreender, ainda que em parte, ou seja, está ligado à nossa inteligência, a capacidade de transcender. Então, isso é o espiritual que Deus fez a sua imagem e semelhança no homem, não é no físico. Pegou agora? Na parte espiritual. O pecado, ele não danificou não destruiu essa imagem e semelhança. Lá na frente a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. O pecado, ele não destruiu a imagem e semelhança de Deus, o seu lado espiritual que ele colocou em mim e você para dizer assim, esse aqui é minha imagem e semelhança. Ele fez outra coisa, o pecado, não destruiu, mas tem um probleminha lá que depois a gente dá uma olhada. Mas nós temos essa capacidade porque somos imagem e semelhança. O macaco não tem.
Pegou agora? O cara vai dizer, rapaz, você veio da... Tem aquele filme, Joe e as Baratas, você veio de uma barata. Então, não viemos de barata, não viemos do rato, não viemos de uma pata de gia, como alguns cientistas colocam, a pata do gia virou pata de gente, veio da pata do elefante, virou um monte de coisa. Nós não somos isso, porque nós temos uma capacidade que o animal não tem. É a capacidade espiritual de transcender, etc, 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 de pensar, de criar um código de linguagem, em vários tipos de código, para que a gente possa se comunicar. Animal não faz isso. Pegou agora? Então a gente dialoga com Deus. Animal não faz isso. Então nós não somos animais. Alguns ainda querem dizer, somos animais racionais. Não tem animal racional. Tem homem. Imagem e semelhança. É baixar o nível, colocar na condição de animal. Eita, fulano é um animal racional. Então, imagina, né? Se é um animal, algum pode achar que pode fazer qualquer coisa com um animal. Só porque a diferença é o raciocínio? Não, a diferença é que somos imagem e semelhança do Criador, capacidade que os animais não têm. Mas ainda só voltando lá, para os nossos textos, abra sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, sobre o homem. Eclesiastes 3, 20. Passa o livro de Salmos, vai lá para frente. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Quem achou, pode ler. O pensador Salomão coloca a mesma visão, milênios depois da criação, coloca a mesma visão. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Nada mudou. Se olharmos para Jesus, milênios depois, no Novo Testamento, lá em Mateus, tanto em Lucas e Marcos, ele evoca a criação, quando ele questiona os fariseus sobre a questão do casamento, ele trabalha a criação. No princípio, Deus criou homem, macho e fêmea, homem e mulher. Então, a criação veio para ser imagem do homem, o homem ser imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Sobre os termos Adão e antropós no Novo Testamento, né, Adão e antropós, é sentido genérico, humanidade. Em Gênesis capítulo 5, tanto Adão como Eva são chamados de Adão, porque ele tem um sentido genérico. E antropós, no Novo Testamento, por exemplo, o homem caiu, não foi somente o homem que caiu, caiu o homem e a mulher, então um sentido genérico. Quando a gente quer trabalhar, se é esse Adão está se referindo realmente à mulher, especificamente, ou ao homem, o termo muda. Por exemplo, na consagração de diáconos, lá em Atos 6, tem o termo chamado Andrés, né, que significa homem casado. Então, quando eles escolheram aqueles 7 diáconos, os 7 eram casados. Eles não colocaram antropólogos, no sentido genérico. Pega aí um homem, não, um solteiro. Há outros termos para ser feito. Então, era Andrés, Novo Testamento. Então, eles queriam diáconos casados, homens que fossem casados. Paulo, no Novo Testamento, é que vai colocar um temperozinho diferente em Timóteo. Mas até Atos, todos os diáconos eram pessoas casadas, ou seja, homem casado. Então, André. Eclesiastes 3:20. Vamos lá? Para a gente dar continuidade sobre o homem. 12:7. Obrigado. Quem achou aí pode ler. Isso, e volte à terra, o espírito retorne para Deus e o corpo volte para o pó. O nome do menino de Alessandra qual é? Gustavo. Gustavo disse uma coisa aqui acho que foi no primeiro estudo, ou foi no segundo, ele disse assim, no momento de oração, eu estava em casa, eu peguei essa partezinha, eu vi ele agradecendo, ele disse, eu estou em dia com a leitura. Né? Quando a gente está sempre em dia com a leitura, a gente não perde o foco com aquilo que chega a nós. Voltamos ao pó, né? Quando a gente, consequência do pecado, homem e mulher. Mais ainda, Atos 17, esse texto é fantástico. Atos, Novo Testamento, Atos 17, versículo 26 a 29. Atos 17, 23 a 29. 26 a 29. Quem achou pode ler, viu?
Até o 29. Amém. Então, perceba que ele, de um só, né? Do Adão. Mais uma vez, o escritor, o Lucas, ele traz à memória, né? Essa questão da criação no discurso de Paulo em relação ao homem. Feito homem a partir de um, né? Toda essa geração veio existir, toda essa população enorme que temos mundialmente veio existir a partir de um. Então, Gênesis não pode ser entendido como um trabalho simbólico, parábola, um mito, um conto, porque senão Paulo tinha errado, estava contando uma história de Dona Carochinha para o povo de sua época. Então é uma narrativa literal o texto, de um veio todos, e isso a gente tem que guardar, porque é desse um que a gente vai fundamentar a doutrina do pecado, que foi transmitido à natureza, que já nascemos com ela, a natureza caída, porque partiu de um. Ou seja, é literal, e por isso que a gente recebe essa natureza caída, e é de um que a morte reinou sobre todos. Então, perceba a importância de entender a doutrina do homem em Gênesis como literal, de um todos, em Adão toda a raça humana. E aí a gente vai entrar, porque eu estou vendo que a hora passa muito rápido, voa, o tempo voa, né? Nós vamos só adiantar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, está falhando esse controle. Opa, só botar um pouquinho aqui. Dicotomia e tricotomia. Eu não sei quantos já ouviram falar nesses termos, né? Tricótomo e dicótomo. Os batistas, no modo geral, são dicótomo. Há alguns que ainda preferem a tricotomia. O que é tricotomia e dicotomia? A doutrina é um ensino sobre a parte material e imaterial do homem. Parte material, concordo os três, tem corpo. No imaterial é que um vai dizer, o homem é corpo e alma, ou alma e corpo e espírito, ou o homem é corpo, alma e espírito. Tem fundamento para os três? Ao meu sentir, não. Ao meu sentir, quando pega essa linguagem de o homem é corpo, alma e espírito, e às vezes é assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, ou seja, de uma forma plena, é só uma ênfase numa plenitude do ser, mas não que o homem seja um corpo, uma alma e um espírito. Alma e espírito é a mesma coisa dentro do texto bíblico. Tanto a palavra psique no Novo Testamento, como a palavra nefesh, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, que nós olhamos que Deus soprou o espírito e passou a ser nefesh, vivente, ou seja, ser vivente, e não uma outra coisa dentro do homem, ou seja, o espírito tornou esse corpo agora ser vivo, ser vivente. Então, ter cuidado. E a palavra alma, ela tem tantas conotações. Por exemplo, ela tem ideia de garganta. Davi diz, minha alma tem sede de ti. Então, literalmente, lá em Gênesis, ela não é usada como uma outra parte do ser humano, mas apenas assim, ser vivente. O barro agora, que foi feito agora carne, tem vida por causa da presença do Espírito. Então, somos dicotômicos, né? E não tricotômicos. Apesar que se alguém crer de uma forma diferente, não vai afetar a salvação, não. Isso é só uma questão de detalhes na nossa crença. Mas vamos lá, a origem do Espírito. Então, há várias teorias, há várias explicações, os teólogos divergem, tem teólogo de peso que não segue essa visão, mas nós batistas, então você vai encontrar em Langston, você vai encontrar em Strong e outros, defende o traducianismo, que é a teoria da transmissão. Adão, vamos pegar lá, Adão foi criado, corpo e espírito, imediatamente pela potente mão do Criador. Adão transmitiu aos seus descendentes corpo, mediaticamente, ou seja, indiretamente, na geração, ou seja, quando a mulher fica grávida, corpo e espírito está ali já entrando. De Adão deriva corpo e alma, por leis naturais de propagação. Por que nós cremos nessa teoria da transmissão e não que Deus cria um espírito para cada criança que está lá, cada feto que está lá dentro do ventre da mãe, ele cria um espírito novo e coloca ali dentro daquele bebê? Porque se ele colocar um espírito novo ali, aí tem um problema seríssimo com a doutrina do pecado. Esse espírito não tem a natureza caída. Ele não foi manchado pela presença do pecado. O nosso lado espiritual foi manchado.
pelo pecado. Então, Adão transmitiu pelo espírito dele a natureza caída para todos os seus descendentes. Por isso que lá diz, ó, de um só. Pegou agora? De um só. Então, muito cuidado, porque se disser que Deus cria um espírito novo para cada criança que nasce, você vai ter que anular a doutrina do pecado original. O pecado original vem nessa passagem. A criança, o J.C. Ryle diz o seguinte, né, os bebezinhos, a linguagem dele no livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz o seguinte, cada bebê que para nós é um inocente, é um pecadorzinho que tem uma natureza, e ele, se deixar ele desenvolver, ele vai produzir o que está dentro dele. Claro que ele é inocente, ele não sabe o que está fazendo, isso aí é perfeitamente aceitável. Mas ele tem a natureza caída, herdada do Adão. Todos nós que já fomos bebê um dia, nascemos com essa natureza caída. Ou seja, o pecado original, a transmissão desse pecado na natureza é desenvolver, e aí vai produzir o quê? Qual a primeira frasinha que a criança diz? Meu. Primeira palavrinha, né? Tudo é meu. Olha o egoísmo, né? Pai é meu, mãe é meu, casa é minha, tudo é meu, os brinquedos é meu. E a gente tem que tentar sociabilizar na escola para ele ir rompendo com esse egoísmo. Natureza vem no nascimento. Ou seja, Adão passou, contaminou todos os descendentes. Onde você achar uma criança, essa criança tem natureza caída. O espírito dela já é danificado pela presença da natureza. Não é no corpo, viu? Essa natureza caída, no lado espiritual já está danificado. Deixar ela crescer, você vai ver o que ela vai produzir de falhas humanas, de falha, porque tem essa natureza. Então, teoria da transmissão. O pecado de Adão passou para todos os seus descendentes, ou seja, a sua natureza pecaminosa, toda a humanidade estava em Adão, em potencial. Ele foi só passando, já nasce pecadorzinho. A martiologia, que é a doutrina do pecado, né? Para a gente daqui a pouco começar o nosso diálogo, que eu deixei um espaçozinho para a gente conversar. Irmãos, o homem foi criado perfeito, como nós vimos ali. Deus criou perfeito, espírito perfeito, sem natureza caída. Só que ele buscou um caminho doloroso, tinha essa comunhão plena, mas cedeu livremente. Grave essa palavrinha, livremente. Deus não forçou o homem a pecar, como alguns da corrente calvinista tentam defender, que Deus criou o homem e colocou todas as circunstâncias, o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as circunstâncias, querendo que esse homem caísse, querendo que ele falhasse. Era desejo de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. É uma suposição, né? É uma imaginação assim fértil, achar que Deus queria a queda de Adão na criação. Não é isso. O homem pecou livremente. Escolheu tão livre que a mulher pega o fruto, come do fruto proibido, oferece a ele e ele livremente cede à tentação. Então, foi uma queda livre. Mais ainda, a tentação do diabo, pecou contra Deus, caindo em pecado e ficou separado de Deus, contaminou todos os seus descendentes, todos nós. O maior pecado, né, contaminou todos os seus descendentes com a natureza caída. O maior pecado é não crer em Cristo. Assim tornou-se sujeito à condenação eterna e incapaz de ser salvo pelas suas obras, dependendo agora plenamente da graça de Deus. Então o homem peca livremente, aí entra a questão do pecado, a doutrina do pecado, ou seja, uma ação livre, cai, contamina todos os seus descendentes e pela sua própria capacidade não pode consertar esse problema que se chama condenação, consequência do seu erro. Precisa de um ser de fora que tem uma obediência perfeita para justificar esse homem perfeitamente diante de Deus. Pegou agora? Perfeitamente diante de Deus. E aí nós temos alguns versículos, né, que podemos trabalhar, mas antes disso eu quero só que os irmãos gravem essa imagem aí que ilustra bem o problema do nosso lado espiritual. Criação, imagem de Deus antes do pecado. Um vidro que você enxergava perfeitamente, ou seja, sem mancha, sem dano, sem nada. O vidro era Adão assim no início. Só que Adão, quando peca, como ficou a imagem e semelhança de Deus? Embaçado, não destruído. Guarde isso, porque se você defender uma destruição da imagem e semelhança de Deus, você não tem nem capacidade de escolher, nem dar um pedaço de pão ao filho. Foi Jesus que disse isso. Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Pede um peixe, não vai dar um escorpião. Então nós não descemos ao nível demoníaco. Nível demoníaco não consegue fazer nada de bom. Nada. O demônio é cruel plenamente. Nós tivemos um dano
danificou, manchou, mas não destruiu plenamente. Por isso você vai encontrar pessoas que não são cristãs, mas ele consegue enxergar Deus na criação, refletindo sobre a criação, porque a criação, os céus, eles também revelam a grandeza do nosso Deus, ou seja, a revelação natural. Então eles conseguem chegar em algumas coisas acerca de Deus. Então o pecado ele não destruiu a imagem, mas deixou assim, ó, embaçado. Então você tem capacidade de escolher, você tem capacidade de decidir, porque você não foi destruído de você. A imagem e semelhança de Deus, ela está aí, mas ela está danificada. Está no pecador lá fora que não tem Jesus, mas está danificado. Então, o que é que Jesus faz? Ele vem tentar dar uma melhorada nessa situação. Coloca uma nova natureza, e essa ele deixa dentro da gente, que é a briga de foice que a gente tem todo dia conosco mesmo, né? A nossa inclinação, nosso desejo de querer errar, e o desejo da nova criatura, o novo ser que ele colocou dentro de nós, puxando a gente para viver a vontade dele. Então, por exemplo, chegamos aqui hoje porque a nova criação dentro de você tirou você de casa, deu o desejo de vir para a igreja para orar, para escutar a palavra, para aprender, para crescermos juntos. Mas a velha natureza, que é justamente essa imagem danificada, fica muitas vezes puxando. Teve um colega meu, né, um irmão lá em Recife, ele disse o seguinte, que ao tentar sair para a igreja, ele viu aquele grupo antigo, Roupa Nova, na hora do culto. Aí ele parou assim, programa do Faustão, Roupa Nova no Faustão, ele ficou, e agora, vou para a igreja ou fico para ver Roupa Nova? A velha natureza disse, rapaz, fica aqui para assistir esse Roupa Nova. Vou para buscar o Senhor, vou assistir Roupa Nova. Isso é a velha natureza brigando com a nova. Vou priorizar o Senhor ou vou ficar em casa assistindo Roupa Nova? Então pegou como é que é a briga de foice? Não foi destruído, foi apenas danificado. O que é que Jesus faz? Coloca uma nova para brigar com essa imagem danificada. Mas vamos lá, né? Por causa da presença danificada agora do nosso espírito, ou seja, imagem embaçada, a gente chega muitas vezes a esse caminho aí, ó, a caminho que parece, né, ao homem, parece bom, direito ao homem, mas ao fim deles são caminhos de morte. Ah, vou para o galo da madrugada, vai ser aquela festa, 1 milhão de foliões pulando, o cara não precisa nem andar, a turma já vai empurrando assim com o homem, ele vai andando no automático, né, aquelas avenidas da Conde da Boa Vista, tal, Recife Antigo. Mas no final, ninguém coloca o saldo, não é verdade? Morreu tantos, gente doente, briga, garrafada e tal, voadora no pescoço e por aí vai. Isso aí não sai, não é verdade? Então nós, né, temos a capacidade de escolher, mas o pecado ele faz isso aí, ó. Às vezes a gente parece que a coisa é boa, mas não é. Parece, né? O Spurgeon, vai outra fasezinha dele. Ele dizia o seguinte, que o pecado é feito, dizia que o pecado é feito a cesta de frutas que a rainha do Egito, Cleópatra, ela recebeu. Bonito, mas tinha uma serpente feroz. Então, o pecado veio, eita, é bonito aquilo ali e tal, mas lá tem uma serpente que destrói. Então, a gente avalia como bom, mas na verdade o final talvez não seja tão bom como a gente pensava. Então, danificou apenas a capacidade da gente muitas vezes chegar a uma conclusão boa. E aí, texto sobre o pecado, Eclesiastes 7, versículo 29. Os irmãos podem abrir. Eclesiastes 7, versículo 29, sábio Salomão, falando. Quem achou pode ler. Isso, buscou caminhos cheios de complicações. Deus fez o homem reto, mas ele buscou caminhos dolorosos, né? Pecado. Isaías 59, 2, quem achou pode ler. Muito bem. Pecado faz separação entre Deus e a gente, nossas orações. O pecado ele atrapalha, ele danifica. Romanos 3, 23, Novo Testamento, pode abrir aí. Todos pecaram, ou seja, o pecado passou para todo mundo é pecador e todo mundo carece da glória do Senhor. João 3, 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36.
Certo? Então o pecado trouxe condenação, trouxe a ira, ou seja, permanece a ira. A ira foi freada, é verdade, para mostrar o amor. Mas existe uma ira para ser derramada. Se o pecador se converte, ele sai dessa situação. Capítulo 16 de João, verso 9, sobre o pecado de não crer em Cristo. Convencerá do pecado, por quê? Se recusou a crer em mim. Olha que versão linda, né? Ou seja, o pecado de não crer, esse é o pecado que o Espírito Santo vem dizer assim, ó, creia nele e convencia os fariseus, convencia todo mundo. Alguns tomaram a decisão, outros não, mas ele convencia do pecado, essa é a função do Espírito Santo, convenceu do pecado de não crer em Cristo. Efésios 2, 8, 9, que é um texto que a gente já conhece de cós salteado, diz o que lá? Porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa natureza é pecaminosa, conforme diz lá, que a gente não tem capacidade de ser salvo, pela nossa capacidade de resolver as coisas. Efésios 2, 8, 9 responde, né? Essa salvação não saiu de dentro das nossas obras, saiu de dentro de Deus, da capacidade divina e não da nossa capacidade. Então, o pecado nos danificou, trazendo sobre nós uma condenação. Cristo veio, tirou essa condenação de cima da gente, a situação de estar debaixo da ira, agora não está mais, está debaixo do amor eterno do seu Filho, e a gente tenta viver não para ser salvo, não para manter a salvação ou alguma manutenção da salvação, mas para dizer obrigado, Senhor, porque eu não merecia nada disso e o Senhor me alcançou. Obrigado pela tua obediência perfeita, porque a minha obediência não chegava nem perto dessa obediência. Então o pecado, ele entrou, danificou, trouxe a consequência da morte, a condenação, mas ele não destruiu, guarde isso, a imagem de Deus em nós. Ele danificou, deixou embaçado, mas não destruiu. Por isso temos livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher, temos a capacidade de dizer sim, não, quero, não quero, quer salvo ou não salvo, ou seja, tem essa capacidade porque não foi destruído, foi apenas danificado. Mas sobre esse pecador não convertido, pesa a ira de Deus. Se ele não sair dessa, ele receberá a condenação eterna. Mas eu falei que ia dar oportunidade para os amados, que semana passada ficou um tempo bem, sempre ele, né? O Megamente, para a gente pensar. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Primeiro ponto, sobre a salvação que foi abordado semana passada, nas 2 últimas semanas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, a hora é essa, ou como diz lá no casamento, ou se cale para sempre. Então, não é assim? Quiser perguntar, ô pastor, esse texto aqui parece dizer diferente. Então, essa é a sua oportunidade, é o momento que você tem de tirar sua dúvida. Eu já vi um livro, alguma coisa assim, falando sobre isso, e dizia isso, isso e isso. Eu já li na Bíblia alguma coisa. Salvação, se perde ou não perde, se as obras dá para fazer a manutenção da salvação, se ou não, se foi justificado de uma vez por todas ou não, se é parcial essa justificação, é possível a nossa capacidade de obedecer, fazer uma manutenção da salvação. Eis o momento e você fazer sua pergunta. Primeiro sobre salvação, depois a gente tenta no homem. Eu estava dizendo ali que não ia fazer essa pergunta não, mas eu não estou conseguindo segurar. O senhor falou muito de criança, né? Salvação. Isso. Criança. Não confessou a Cristo Jesus, mas ela nasceu com a natureza pecaminosa. E aí, se ela for embora, se ela for chamada ainda na idade de criança, da de inocência, bebê, da inocência, isso. Da inocência. Isso. Boa pergunta, boa pergunta. O estado da criança partiu, né? Será que ela foi para o limbo, né? Fazer uma purificação lá, uma limpeza, um purgatório de crianças? Nem católico está acreditando mais nisso, viu? Então, nem católico, alguns teólogos católicos dizem assim, isso é coisa de menina ainda. Irmãos, sobre o estado da criança, a inocência dela. Jesus foi que disse, né? Deixai vir a mim as crianças, delas é dela. E vou mais um pouquinho, acrescentar só um temperozinho. De quem é o perfeito louvor? Das crianças. A gente canta, tal. Mas a boquinha da criança, ela pode errar a nota, mas é o perfeito louvor. Guarde isso aí. Criança partiu, está no Senhor. Então a gente pode continuar dizendo que a criança, ela só vai ter a salvação... trabalhar a questão. Ela só vai perder, no caso, quando chega na idade do entendimento.
Porque a gente costuma dizer assim, não, a criança não tem idade de entendimento ainda para reconhecer a Cristo Jesus como seu Salvador de sua vida. E confessar. Justamente, a condição da criança é uma condição diferente em relação à salvação. Enquanto a inocência houver, Papai do Céu não a condena. Vamos lá? Sobre a salvação, no caso, né? Pode perguntar. O senhor tinha falado semana passada que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso, muito bem. Aí, a minha pergunta seria, no caso, e as pessoas que cometem suicídio, por exemplo, como que fica a situação delas, né? E, assim, muitos famosos em Hollywood vendem a alma também, como é que eles ficam? Não só famosos, no caso, pessoas que já acreditaram em Deus, sim, como é que elas ficam, como se, tipo, sendo convertidas, no caso, e também pecado contra o Espírito Santo, né, que não é perdoável. Certo. Como é que ficam as pessoas que pecam contra... A blasfêmia, né? Contra a blasfêmia. Muito bem. Começar logo foi o do suicídio, que é uma pergunta que surgiu em Altinho, que teve uma dificuldade dessa lá e veio parar na igreja, perguntas nessa direção. Suicídio, tem muito pastor se suicidando, uma carrada, não são poucos, sempre tem um aí se jogando de uma ponte abaixo, tomando vendendo, outras coisas mais. Suicídio, tirar a sua própria vida. Primeiro, né? Quando alguém chega a tirar a sua própria vida, aí você vai ter que trabalhar aí no campo da psicologia. Como é que está a cabeça desse garoto? Depressão, algo que Spurgeon teve. Martinho Lutero era chamado de melancolia, né? Lá atrás, na época de Martinho Lutero. Hoje a gente usa esse termo depressão. Então, a depressão, meus irmãos, é um negócio tão sério. A gente tem casos na família, não tem consciência muitas vezes. A dor na alma acha que o alívio é a morte. Então, não está em si consciente, julgando suas ações como fosse uma coisa racionalmente pensando. Então, quando você encontrar uma pessoa depressiva, pastor ou não pastor, né, aí ele tirou a vida na situação de depressão. Então, não dá para condenar uma pessoa que não tem condições de julgar nem as suas próprias ações, né? Então, exemplo de um suicídio que não foi com depressão. Viu? Agora vou botar um tempero aí, né? A pergunta foi muito boa. Sansão se suicidou, sim ou não? Morra eu e meus. Ele sabia que ia morrer. Ele se agarrou e disse, eu e eles, vamos embora. Todo mundo, não é isso? Se sacrificou, um suicídio, se matou, né? Em ato de guerra, de contar o homem de guerra, mas se matou. No caso de Sansão não houve depressão, mas foi um ato de guerra. E ele aparece na galeria dos heróis da fé. Ou seja, não perdeu sua salvação, mas foi um suicídio. Literalmente, ele sabia que ia se matar e com aquela morte ele levava uma carrada de gente com ele, né? Templo de Dagon. A outra pergunta, então, não perde a salvação na questão, esses pessoal que tem tirado a sua vida, estado de depressão, porque não tem, a gente tem que ir até aprofundar, mas dialogar mais na igreja sobre esse problema, porque tem muita gente que ainda tem preconceito, né? Eita, fulano tá coisa que nada, tá, isso, né? Depressão é coisa séria, entendeu? Coisa séria. A segunda pergunta foi sobre o dos atores que tiram a vida, não é isso? Ou entra no mundo, vende a alma, pronto. Ele vendeu porque Jesus não tinha comprado ainda pelo seu sangue. Pegou agora? Jesus nos comprou através do sangue derramado na cruz. Éramos, né, escravos do pecado, ele foi lá e comprou-nos com o preço do seu sangue. Então, aí onde entra aquela questão, pelo fruto se conhece a árvore. Então, essa árvore aí não era uma árvore justificada, parecia ser salvo. Ontem a gente teve um estudo sobre a igreja de Sardes, e Sardes, infelizmente, tinha mais joio do que trigo. Uma igreja que tinha mais joio, mas era uma igreja que tinha uma fama tremenda, a igreja que todo mundo, é a igreja de Sardes, a igreja de Sardes. Aí Jesus bateu o olho nela e disse, está tudo morto aí, só tem um pouquinho, pouquinhos aí que não se contaminaram, ou seja, o joio prevaleceu. E curioso, só para fundamentar mais ainda, aquele joio que dizia que era igreja, que era salvo, que estava chamando a atenção da sociedade, no contexto que Roma perseguia a sociedade cristã, tem uma igreja que está de boa, tem alguma coisa errada. Aí o escritor coloca lá as palavras de Jesus, que deveria cuidar daquele pouquinho, porque estavam em perigo ali de ser danificado pela presença do joio. E o joio, ele mata o trigo
pela raiz, na amizade, dá aquele abraço, né? Feita a gambeleira, né? Aquela planta que abraça a árvore e vai sugando todos os seus nutrientes, mata a árvore ali com um abraço. Então o joio, ele mata assim o trigo. Quando eu falo que mata, não é perder salvação, viu? Danifica a sua qualidade de vida, ele dá aquele abraço e vai. Daqui a pouco a pessoa não quer mais para a igreja, porque o joio está dizendo, para que tu vai para a igreja? Daqui a pouco a pessoa está dizendo, não precisa mais orar, porque o joio não precisa orar, Deus já sabe todas as coisas, porque tu vai falar com Deus, você já sabe tudo que precisa. Então o joio começa a danificar a qualidade do trigo. Então, tinha mais joio. Então, no caso aí, não houve conversão genuína, aparente. Né? A gente falou até nessa questão da outra vez, né? A aparente conversão, a aparente salvação, a pessoa levanta a mão, glória a Deus, tal. Mas Jesus, que tem um olhar diferente, ele olhou para aquela igreja e disse assim, ó, está morto. Não está vivo. Ou seja, uma igreja que tinha mais joio do que trigo, só Sardes. A outra pergunta foi sobre o pecado. Eita, essa aí é forte. Jesus disse, né, que não haveria perdão para o pecado contra o Espírito Santo. Aí, qual é o pecado que ele chama lá de blasfêmia? O que é que os fariseus estavam fazendo e Jesus classificou como blasfêmia? Tudo que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo pelas mãos de Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, se Jesus curava alguém, dizia, foi o diabo que curou. Se Jesus perdoava alguém, foi o diabo que perdoou. Então, tudo que Jesus fazia era atribuído ao diabo. A glória era para o diabo. Então, esse pecado aí, você não vai ver nunca uma árvore convertida, um crente genuíno, ele atribuir as obras do Senhor ao diabo. Pegou agora? Porque ele reconhece a mão daquele que o salvou. Então, pecado contra o Espírito Santo é dizer, isso aqui que o Espírito Santo fez, não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Essa acusação era para Jesus, mas como ele e a Trindade é um ser só, então está dizendo que eu estou fazendo pela mão do diabo e não pela mão do Senhor. Então, esse tipo de pecado, por isso que João diz, há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Esse pecado que é para a morte, o salvo não comete. Ok? Porque essa árvore, ela vai ter outros erros, mas dizer assim, eita, Jesus curou a pessoa, o Espírito Santo ali operou. Dizer, isso foi o diabo que operou ali. Ele falha, mas não chega nesse erro. Nós falhamos, limitados que somos, mas não chegamos a dizer que onde Jesus está operando, o diabo é que está operando ali, em vez de ser a mão do Senhor Jesus. Outra pergunta? Ou foi só até, não foi? Mais alguém? Pastor Alexandre, só para a gente ficar mais cientes e entender mais, lá em Apocalipse 22:15, né, o próximo diz que o homicídio não herderá o reino de Deus. É verdade. O que o senhor diz a respeito? Isso, muito boa. Justamente, o homicídio daquele consciente que quer tirar a vida do outro ou consciente de tirar a vida a si. No caso de Sansão, é uma exceção tremenda, porque ele tirou a vida dele mesmo. Ele foi homicida dos outros em ato de guerra e foi homicida de si mesmo. Mas ele aparece na galeria dos heróis da fé. Então, o homicídio lá no livro de Apocalipse, trabalhado lá no último capítulo, realmente o homicida não entra. Mas nos casos de depressão, que é um homicídio contra si mesmo, é o suicídio, né? É o suicídio, é matar a si mesmo. Ou seja, não tem consciência do que está fazendo. E a exceção que aparece é o Sansão em contexto de guerra. No Antigo Testamento, ele tira a própria vida na ânsia, no desejo de matar os outros. Eu vou me matar e vou matar os outros, vai todo mundo comigo. E esse homem aparece como herói da fé na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Aí, esse texto de Apocalipse, ele deve ser entendido dentro de um contexto o qual o indivíduo está praticando esse homicídio. Por exemplo, Davi foi assassino de vários homens em campo de guerra, mas o Senhor não puniu Davi. E entre outras situações de campo de guerra que outros homens de Deus, o Josué, por exemplo. Então, era um homicídio, era em campo de guerra, sim, mas tem um contexto para ser analisado. O contexto de Apocalipse é, eu vou tirar a vida dessa pessoa livremente. Aí ele, não, peraí, não é um contexto de guerra. Entra até aquela questão, né? Pode o cristão ir para a guerra? Havia acho que foi na Segunda Guerra Mundial, foi na primeira, tinha um coronel que dizia assim, ó, ore a Deus e mantenha um fuzil apontado. Ore a Deus e mantenha um fuzil apontado na guerra. O colega meu foi para Timor-Leste, naquele contexto, estava no exército na época, ele foi para Timor-Leste, passou cada circunstância lá, mas graças a Deus, ele nunca precisou de pegar na arma para nada, era só levando comida, etc. Tal. Sabe, né, o Brasil, quando está na guerra, é só para ajudar na comida, um remédio, alguma coisa para levar o Brasil, não vai logo de frente assim, né, um armamento pesado, devagarzinho. Mas assim, Sansão é uma exceção, Davi e outros. Pode perguntar, Dani. Pastor, graças a Deus, boa noite a Amém. todos. O homem caiu, está no pecado. Sim. Ali está a salvação, o pecado do homem. Ele está embaixo.
Sim. Para ele alcançar a salvação, a Bíblia diz que foi um ato de justiça. Por um só ato de justiça veio ao homem a salvação. Está lá em Romanos. Como é que esse ato de justiça ele é chegado ao homem no pecado? Como é que funciona esse ato de justiça? A justificação. Esse ato de justiça. Pronto. O ato de justificação que é declarar inocente, ou seja, toda a condenação ser cancelada, é um processo que foi transitado, julgado, já deu, não cabe mais recurso, né? Não cabe mais recurso. Pela fé. E aí muita gente vai dizer, mas pastor, lá em Tiago diz algo diferente. Diz que o homem é justificado pela fé e também pelas obras. Que deu um nó cego na cabeça de Lutero, o livro de Tiago, que quase que ele exclui da Bíblia, porque ele vê essa expressão, justificado também pelas obras. Doutrina da salvação. Justiça chega até nós através do crer em Cristo. A fé é suficiente. E o que é que Tiago está dizendo? Que as obras também entram nessa justificação. As obras, no contexto da carta de Tiago, é daquela questão que a gente colocou, uma fé sem obras está morta. Então essa justificação que ele destaca é para justificar a fé que o indivíduo está dizendo que tem em Cristo. E ele compara com demônios, alguém que diz que tem a fé, mas não tem obras, que manifesta essa fé, que evidencia essa fé. Então, a justificação, somos justificados em Cristo através da fé, somente, texto de Romanos fez isso aí, outras passagens, mas o de Tiago é dizer assim, mostra a tua fé através das obras, justifica o teu crer em Cristo através das obras. Então, as obras não nos justificam, a única forma de entrada, que é o que Deno perguntou, somente fé em Cristo. Só que essa fé tem um detalhe, é só para dizer assim, eu creio que ele existe, né? É uma fé de entrega, uma fé que envolve arrependimento, é uma fé que envolve conversão, confissão, conversão, confiança, enfim. A fé vem toda temperada de coisas, a obediência, então é crer para obedecer, não obedecer para crer. Pegou aí, Dani? Outra pergunta? Pastor, você estava falando aí em blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu acho que talvez minhas respostas, quando as pessoas me perguntam o que é blasfemar contra o Espírito Santo, o senhor falou que atribuir. Os fariseus não reconheciam os atos. E atribuir ao diabo. Pronto. Aí, eu queria saber o seguinte, veja bem. Eu às vezes respondo para as pessoas assim, olha, não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo fez o sacrifício para a salvação do homem, né? Ele derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. Estou certo em dizer que blasfemar contra o Espírito Santo também é não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo? Não, por causa do contexto. O contexto lá aparece essa questão de atribuir as obras de Cristo ao diabo, que seria a ação do Espírito Santo através do homem Jesus, né? Mas não a questão de salvação, dizer assim, eu não creio em Cristo. Eu acho ele apenas um revolucionário. Eu acho ninguém. Por exemplo, o judeu, né? Muitos judeus não creem em Jesus, não reconhecem Jesus, e se você for falar, é capaz de tocar tapa, né? Então, não é uma blasfêmia rejeitar o que ele fez. Mas se eles disserem assim, como foi dito lá aos fariseus, isso aí que está sendo operado em você é uma ação do diabo, aí realmente se enquadrou perfeitamente no texto que eles estavam lá acusando de Jesus, de estar sendo ação demoníaca na vida de Jesus e não ação do Espírito Santo. Aí eles está pecando contra o Espírito Santo, pecado de blasfêmia. Só esse ponto, atribuir, né? É um perigo isso aí, sabe? Porque às vezes a gente pode, como cristãos, achar que outros cristãos que estão fazendo uma obra de Deus, a pessoa diz assim, isso foi o diabo na vida dele, não foi aquilo ali e tal. E ocorre. Mas só nesse ponto, não de rejeitar Jesus como Salvador e Senhor, não reconhecer o sacrifício dele por nós na cruz. Mas é um pecado grande, tá entendendo? Porque toda misericórdia é apresentada na pessoa de Jesus. É tão grande que leva um para o inferno, se ele não reconhecer e confessar. É verdade. É um pecado. Por isso que foi colocado lá na declaração doutrinária, é o maior pecado. Alguma outra pergunta sobre o homem, sobre o pecado? Amém. Joabe. Graças a Deus, boa noite. Amém, meu querido. É só a título de um esclarecimento da sua parte, com relação ainda ao ponto 1, salvação, onde ele é dividido em 4 partes. E a última é a glorificação. É um termo meio que comum da gente ouvir de pessoas em um velório, por exemplo,
de um irmão, de um crente, e a gente, muitas vezes até para confortar a família, a gente diz frases como, está nos braços do Pai. Mas aí, o senhor falou na primeira aula, é o costume, desculpa. É à vontade. Mas é aula. O senhor falou que os mortos, o senhor e a Bíblia diz, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eles serão primeiro ressuscitados em Cristo, essa frase, talvez tornando-se um dito, em dizer que está nos braços do Pai. Como é que fica aí essa explanação? Isso a nível tanto para cristão e não cristão, né? Ou é só para o cristão essa pergunta? É mais para cristão, né? Que a gente escuta mais, né? Para cristão. Pronto. Vamos lá. A gente crê no estado intermediário, que não é o estado de estar assim, estou no céu definitivo, né? Mas um estado de repouso e descanso, lá naquela parábola de Lucas, né? O Lázaro, que está ali, apenas de ilustração, porque ali tem umas situações ali que a gente for pegar tudo ao pé da letra dá problema. Por exemplo, tem um diálogo entre Abraão e o cara que está queimando lá o rico. Seria tão perto assim, inferno e céu? Não. Mas o estado intermediário é um estado de descanso, no qual o apóstolo Paulo desejava ir para descansar das obras aqui, mas ele preferia continuar por causa da necessidade da igreja. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Quando tinha o desejo de deixar esse tabernáculo, se referindo ao corpo, e partir para esse estado intermediário de descanso. Então, quando nós partimos antes de Cristo voltar, antes da segunda vinda, partimos para esse consolo temporário, descanso temporário. Aí as frases vêm com toda essa carga emotiva. Foi para os braços do Pai, tal, não sei o quê. Mas é apenas para se referir no sentido de dar uma descansada das obras, né? Por isso que diz assim, ó, felizes os que dormem no Senhor, não é verdade? Felizes os que dormem no Senhor. No caso do perdido, aí vem esse texto de Eclesiastes, né? O corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. Mas não diz que ele está nesse consolo, né? Eu fico, às vezes, até um pouquinho constrangido em falar, quando eu estou no sepultamento de uma pessoa que não aceitou Cristo, sei que ele partiu sem a salvação, e fica a comoção é grande. Aí eu evito entrar, eu vou só dizendo, ó, o corpo, vou pegar o texto, o Espírito voltou a quem o deu. Mas não entre nesse detalhe se ele está na situação do Lázaro. Mas no caso do cristão, o salvo, ele está nesse intermediário que Paulo desejava aí, partindo dessa vida, mas ele dizia, não, enquanto eu estiver aqui, há necessidade de voltar. Mas o meu desejo era para estar nos braços, nas mãos do Senhor. Então, descansar no Senhor, quando deixasse esse tabernáculo. Mas ainda não é aquela vinda gloriosa, né, para a ressurreição e receber o corpo glorificado. É apenas um estado de descanso. Aí eu vou só acrescentar alguma coisa. Os adventistas entendem que isso aí não existe, né? Porque eles são aniquilacionistas, ou seja, aniquilação do espírito, ou seja, o espírito para ele é apenas um ventinho, que Deus, quando a pessoa morre, se destrói, ou seja, deixa de existir esse vento, que alimentava ali aquele ser humano. Então, eles são extremamente materialistas em sua convicção, inclusive na questão dos anjos, né? Os adventistas defendem que os anjos também são seres materiais, o que a Bíblia não defende. Mas no nosso caso, que temos um espiritual, esse espiritual retorna para Deus no salvo, repouso, descanso. Aí a mensagem vai bem aquela de conforto aos que estão vivos nós, na certeza que aquela pessoa dorme no Senhor, descansa, está nos braços, numa expressão bem de comoção. E aconchego, né? De aconchego, repousou. É o seio de Abraão, olha que linguagem, né? É o seio de Abraão, está no seio. Outra pergunta. Falar o nome de Deus em vão é pecado? Falar o nome de Deus em vão é pecado? Tem muita piada por aí, viu? Tem muita piada com o nome de Deus em vão. Então, chamar o nome de Deus em vão inutilmente é pecado. Então tem que ter muito cautela e caldo de galinha, dizia meu pastor Reinaldo Fonseca, né? Que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então cautela aí na hora de usar o nome, para não colocar o nome do Senhor de uma forma que fique comprometido, né? É o nome em vão. Muito bem, pequeno. Mais alguma outra pergunta? Aqui. Direita. À direita. Aqui, isso. Lá na ponta. Sobre essa questão do estágio intermediário, pós-morte. Tem aquela passagem de Jesus na cruz, ao lado do ladrão,
e ele pede intercessão, né? E aí eu já ouvi dois lados assim teológicos opinando sobre a questão da interpretação da tradução do original. Uns dizendo que Jesus diz assim: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso, mas não significaria que estarei naquele momento. E outra interpretação que diz: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu queria entender como o senhor interpreta essa parte. Pronto. Foi o adventista que trouxe essa, que mais bateu nessa tecla, né? Te digo, hoje, tal. Não tem aquilo ali no original, né? Eles colocam na situação que parece ser, o texto não aborda daquele jeitinho que está lá. Pelo contrário, é com mais ênfase que ele está dizendo: olha, estarás comigo hoje. Hoje, quando Jesus morre, porque Jesus morre antes dos dois, né? Jesus morre ali em torno de 3 horas da tarde, o tempo fica escuro, as trevas invadem. Então, quando Jesus é retirado da cruz morto, os dois estão lá vivos ainda. Deixava o cara morrer lentamente. Jesus foi colocado no mesmo dia foi tirado, que não é comum na crucificação. A crucificação deixava lá o sanguezinho, né? Cada dia, e depois ia lá e quebrava as pernas e tirava. O corpo deixava lá para os cachorros devorar aquele corpo agora morto, as pernas quebradas. No caso dos dois, eles foram também tirados da cruz por causa do sábado, mas foram tirados vivos. Jesus é tirado intacto, os outros ali estão vivos, era para deixar morrer, mas não, vai virar para o sábado, quebra as pernas e deixa aí. Então assim, Jesus já estava morto e eles ainda iam morrer na mão dos cachorros, né? Ser estraçalhado. Então assim, a promessa se cumpriu na morte do repouso, do descanso. Jesus deu aquela palavra que estarás comigo hoje, nesse intermediário, né? Mas eles morreram horas depois de Jesus, porque Jesus já estava morto quando foi tirado dali, já não tinha mais sangue, só saindo água. Mas a interpretação que o movimento adventista traz, porque eles não aceitam a existência do imaterial, porque são materialistas, tudo material, até o corpo que a gente vai receber transformado, eles colocam numa esfera material. Então, a Nova Jerusalém, que na verdade nós somos essa Nova Jerusalém, interpreta como uma cidade vindo de um planeta, por uma estrela tal, que vai pousar aqui na Terra. Então, é uma coisa muito, muito louca. Mas essa interpretação deles de colocar palavrinhas no texto ali não cabe. No texto grego não entra de jeito nenhum aquela interpretação ali. Ou seja, eles forçaram para defender o materialismo que eles aceitam, né? Que já vem de interpretações erradas de Ellen White e outros. Mas é mais divulgado pelo movimento adventista esse pensamento. Há outros que promovem, mas é mais no movimento adventista. Então, ele morreu, os dois ladrões, horas, um pouquinho depois de Jesus. Jesus morreu primeiro, mas foi para esse intermediário, lugar de repouso, aquele ladrão, ex-ladrão, né? O ex-ladrão da cruz, na cruz, ele foi para esse repouso, foi para esse estado intermediário, mas não foi na mesma hora que Jesus foi. Jesus já tinha morrido. Pude responder? Ok. Outra pergunta? Pastor, eu tenho uma pergunta sobre... Hoje o tempo está voando. A relação... 10:09. A relação que Deus tem com o povo de Israel, como ela entra na questão do pecado e também, mas principalmente da salvação. Porque alguns pontos defendem que Deus tem um olhar especial para Israel e outros que Deus olha para Israel como olha para todos. Pronto. Tem a ala que diz que Israel vai ser salvo através do sangue deles, não pelo sangue de Cristo. Olha só, boa pergunta, né? Que é o pré-milenismo. Dentro de vez em quando conversa comigo sobre essas visões escatológicas. Então, veja só, o povo de Israel, o povo eleito para a chegada do Messias. Chegou o Messias, eles deveriam acreditar no Messias. Mas uma boa parte não acreditou. A verdade é essa, né? Pouquinhos acreditaram e surgiu a igreja no ambiente judaico. Esses que acreditaram, salvos. Os que morreram sem acreditar, perdeu a oportunidade de ser salvo. Partiu sem salvação. Aí a pergunta, mas não era o povo escolhido? Povo escolhido para um propósito, salvação naquele que viria, fé no prometido, no o homem que haveria de vir e morrer pela nação e por todos os pecadores. Então o que acontece? Uma parcela não aceita. E aí, como é que fica futuramente essa situação deles e naquele tempo? Quem morreu lá naquele tempo morreu sem salvação. Hoje a situação deles continua resistindo. Ao todo Israel, a promessa não. A promessa de Israel, aparece uma promessa de Isaías repetida no Novo Testamento, lá em Romanos, que somente o remanescente
o toquinho, a linguagem é bem literal, um toquinho, um pouquinho, que acreditar em Cristo será salvo. Ou seja, a nação toda não, somente um toco. Então esse discurso que tem em algumas correntes evangélicas no Brasil, de que a nação de Israel, não sei o que, o todo não, só o remanescente, está lá em Romanos, capítulo 9 de Romanos, ele trabalha sobre o remanescente, acerca de Israel, ainda que se multiplique como areia do mar, como as areias, só o remanescente, só o que crê em Cristo, se arrepender em Cristo, reconhecer o que eles rejeitaram lá atrás, será salvo. Mas a nação, o pacote nacional, então muitos judeus já faleceram, lá na época de Jesus até cá, sem reconhecer Cristo. Aí partiu sem, infelizmente partiu sem Cristo. Tinha tudo para receber, deles deriva a lei, deles deriva o Messias, as promessas, está lá em Romanos, né? Deriva tudo isso aí, mas com o propósito, crer no Cristo, mas eles rejeitaram. Uma parte, não todos. Há judeus que estão acreditando hoje, sim, mas é um número bem pequenininho. Então está se cumprindo o quê? O remanescente fiel, ou seja, o toquinho que será salvo, e não toda nação. Outra pergunta? Pastor, aqui. Diga lá. Voltando àquela parte da salvação que o senhor falou sobre dormir no Senhor, eu tenho uma dúvida relacionada ao texto de Hebreus 9:27, que vai falar: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, no caso, esse enfrentar o juízo não seria um ato imediato à morte, seria algo temporário também. Você dorme para depois enfrentar o juízo. Como funcionaria esse... Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, diz lá em Romanos. Só que a igreja não é o tribunal de Cristo para receber um julgamento de... será que realmente foi salvo ou não? A igreja aparece no tribunal para receber o seu galardão, as suas recompensas. Mas a população não salva para receber sentença. E esse texto aí é a defesa na questão sobre a questão da morte de Cristo, né? Então, morte de Cristo, morreu, segue o juízo para aqueles que não creem. Então, assim, o texto de Hebreus, ele não trabalha essa questão dos detalhes do galardão do salvo. Vamos passar por um tribunal? Sim. Inclusive, há um pregador que bate muito nessa tecla, já o saudoso Leonard Ravenhill, né? Leonard Ravenhill, nosso processo transitado já está julgado, mas vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber aquilo, os galardões, aquilo que a gente tiver feito no corpo, já salvo. E em 1 Coríntios capítulo 3, que fala da doutrina do galardão, ele fala lá, né, que se alguém acrescentar palha, ouro, coisas que não é tão espiritual assim, sobre a base que é Cristo, o fundamento, será salvo, todavia como fosse pelo fogo, ou seja, com muita dificuldade, mas foi salvo porque ele não vai receber galardão, mas vai receber a salvação. Ou seja, não fez nada produtivo como vida cristã. Pegou agora? Então, é salvo, mas vai comparecer esse tribunal de Cristo para receber essas recompensas, né? Você fez tal, o galardão, que aí o galardão é com base no que a gente faz, já não é a doutrina da graça, mas é a doutrina de recompensa, ou seja, o que eu produzi aqui, no louvor, no ensino, na pregação, só nessa parte, mas a salvação está lá. Por isso que ele coloca aquela pessoa de 1 Coríntios 3 como salvo, mas passou com muita... Está entendendo? É como fosse Brasil e Argentina, está lá naquele empate, Brasil 5 e Argentina 5, e no finalzinho, no último segundo da prorrogação, aquele gol, e todo mundo sai vibrando, o Brasil venceu, no finalzinho. Então, esse salvo, ele está salvo assim, salvo como fosse o Brasil ganhando no finalzinho da sua vida. Mas, no galardão, ele não recebe, porque ele não fez nada útil na vida cristã. Aí papai do céu diz, não, tem que ser justo nessa, de acordo com o que fez, né? Mas a salvação ele tem já na sua vida. Deu para responder aí? Que mais? Eu de novo. Diga lá. Rapidinho, porque você tem que ir embora, eu sei da sua hora. Isso, já estamos já com tá passando. 1h e 15 minutos. É com relação Mas está muito bom, viu? Aquela parte que o senhor falou sobre questão de imagem e semelhança de Deus, né, que nós somos, e a questão de animais racionais ou irracionais. Eu sempre penso e falo, inclusive em sala de aula, né, aqui no Colégio Batista principalmente, que nos dá uma grande abertura por ser um colégio confessional. No sentido de, biologicamente, né, uma ciência bem estudada, uma Bíblia bem interpretada, elas se completam, né, elas nunca se contradizem. E assim, ali ao meu ver, é a questão de, quando se diz racionais ou irracionais com relação a animais,
Mas vai muito do que o cientista sueco Carlos Linneu, quando ele foi fazer a questão da classificação biológica dos seres vivos, que só tinha 2 reinos, plantar e animalia. Depois ele cria mais 3, monera, protista e fungi. E a questão ali é só uma questão de classificação, né? Porque nas classificações nós somos seres vivos. E nós nos encaixamos no reino animalia, o reino dos animais, com um grande detalhe, de estarmos no topo, por questões de inteligência que Deus nos dá e não dá ao animal. As questões que o senhor falou, além disso, é uma questão da gente, cientificamente, também ter essa ideia de animais, sermos animais no sentido de classificação biológica. E não estou falando questão evolutiva, que eu também não creio assim, né? Eu sou cristão criacionista, professor também criacionista, defendo muito essa área. Denis sabe muito bem disso, que a gente conversa muito sobre esse assunto. Então, é só uma questão biológica de classificação, né? Nós somos animais em termos de classificação dos 5 reinos, do reino animalia. Mas não que nós somos animais para diferenciarmos do nosso Criador. Isso aí, realmente, eu não acredito. Entendi. Uma metodologia só para classificar por causa da visão do cientista. Exatamente. Entendi. Inclusive, pastor, tem aqui alguns alunos meus aqui que eu defendo, alguns ali que são 3º ano, que vão prestar o Enem, e é muito complicado porque a maioria das provas, ela vem muita questão evolucionista. Aí eu tenho que chamar a atenção deles de dizer assim, ó, a prova pede uma coisa, a sua defesa é outra. Não vai colocar lá o que você defende, que daqui que o Enem venha responder, você está reprovado e não passou. Essa é uma questão científica mesmo. Essa é a questão que colocasse, perfeito. Não coloque na prova lá, rol de boi, viu? Colocar a crença, sua fé particular em Cristo, aí lá na prova, né? Enem, vestibular. Biblicamente, ou seja, no campo da teologia, Deus fez o homem pronto, né? É o que nós defendemos. Então, no campo fora do texto bíblico, então você vai encontrar essas definições, que já vem de muito tempo atrás, né? Se você for buscar a raiz do evolucionismo, ele não nasce no período moderno, ele já vem no período grego clássico, lá atrás, muita gente já defendendo. Mas o nosso tempo foi tão gostoso e tão amplo, que são 9 horas e os irmãos precisam orar. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para motivar, presença muito boa, continue assim. Mas você que está em casa, para que venha também participar com os irmãos, eu vou deixar uma frase de Spurgeon, quando duas colocações dele sobre oração, para você vir para o culto de oração. Perguntaram a Spurgeon, qual o segredo do teu ministério? Meu povo ora por mim. Venha para a igreja orar. Você que está em casa, vem orar com os irmãos, está nesse calor aqui um com os outros. Segundo, né? Qual o segredo do teu ministério? Oração. E depois perguntaram, qual o melhor culto? Ele disse, o melhor culto é o culto de oração. Não desprezando os outros. Todo momento da pregação de Spurgeon tem um grupo em oração, intercedendo. Então, venha, meu irmão, orar. Venha refletir na palavra. Então, eu quero agradecer, estar aqui com os amados, mais uma vez. Se ficou alguma coisa em dúvida no decorrer, porque toda a história e doutrina bíblica caminha dentro da soteriologia. Sempre vai mexer, ou na doutrina da morte, ou na doutrina do pecado, ou na doutrina do homem. Tem que mexer na salvação. Viu como é que surgiu mais perguntas de salvação do que sobre os outros temas? Porque todo o texto bíblico é uma história de salvação. Amém. Monteiro.